Época de crise, como que eu negocio o meu aluguel comercial, o meu ponto comercial? Minha loja ficou fechada e eu não tenho como pagar. O que eu faço? Vamos falar sobre isso agora. Nós já falamos no vídeo anterior sobre como negociar, algumas dicas de como negociar o aluguel nas locações residenciais. Embora as premissas sejam as mesmas na questão comercial, no imóvel comercial, alguns pontos interessantes que vai te ajudar a convencer o proprietário de que essa redução ela merece acontecer. Uma das coisas que a gente fala sempre quando o inquilino vai propor negociação de aluguel com o proprietário e quando o proprietário também vai negociar com o inquilino um aumento, alguma coisa assim, é sempre importante entender a questão do valor de mercado. Então, sentei para conversar, eu sento com números, analisando o mercado no entorno ali, fazendo uma avaliação comparativa, o que os vizinhos estão pedindo de aluguel para poder avaliar se o aluguel que eu pago é muito ou é pouco e se for muito, se tiver muito acima do mercado, eu posso usar isso como argumento para convencer o meu proprietário. Então, ter noção do valor de mercado é o primeiro ponto, saber quanto custa a locação para você avaliar e poder negociar de forma equilibrada com o proprietário. Na locação comercial, existe a possibilidade, às vezes as pessoas, o comerciante não sabe disso, quando o contrato é firmado a prazo determinado, o comerciante, o inquilino, ele tem o direito de uma ação própria chamada ação revisional de aluguel, que ela pode acontecer a cada 3 anos, em via de regra, e nesta ação ela vai acontecer quando? Quando o proprietário, embora o preço do aluguel está superestimado, o proprietário se recusa a negociar. Então o inquilino ele pode propor, lembrando que o contrato precisa ser prazo determinado, ele pode propor uma ação revisional de aluguel, tem toda uma característica própria, a gente pode falar sobre isso com mais particularidade depois, mas é uma das armas que o inquilino tem para tentar negociar um aluguel de um contrato a prazo determinado em andamento. Outra coisa também na questão da locação comercial, você às vezes tem a sua loja numa rua em que ela sofreu uma deterioração, ela era uma rua de comércio latente para aquele segmento principalmente, e por alguma razão, essa dinâmica é muito comum no mercado imobiliário, principalmente em ponto comercial, por alguma razão a rua que era tão cheia de fluxo de gente, com bastante clientela, de repente caiu. Essa clientela caiu, então isso também pode ser um dado importante, essa questão do fluxo de clientes na rua, de transeuntes, enfim, ele pode desvalorizar o ponto e pode também ser uma ferramenta para você negociar. O importante é dizer o seguinte, que o proprietário ele não é responsável pela queda ou pela deterioração do seu negócio. Às vezes o negócio está mal gerido, está mal administrado, não se trabalha o fundo de comércio como deveria e há uma deterioração de clientela, redução de faturamento e às vezes o inquilino ele tenta transferir esse insucesso para o proprietário. É importante, eu defendo isso, que o proprietário ele não é obrigado a responder pelo fracasso do negócio. O ponto continua bom, a rua continua boa. O que contribuiu para o insucesso do negócio não é o ponto e sim a gestão. Nesse caso, não é bom misturar as estações. Então, o aluguel ele continua tendo seu valor. O proprietário não é sócio, eu brinco assim, o proprietário não é sócio do inquilino, então ele não responde pela falta de clientela ali, desde que o ponto tenha se mantido. Da mesma forma, não é porque o inquilino teve sucesso, o negócio está indo bem, ele está bombando, ganhando muito dinheiro, que o proprietário também tem que triplicar o aluguel.
né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se o inquilino não pode atribuir ao proprietário ou ao ponto a falta de gestão, quando esse negócio dá certo e ele fatura bastante, também não é justo que o proprietário queira ser sócio e ganhar participação nisso, não necessariamente, né? Então, é importante separar essas duas coisas. O ponto vale o que ele vale, né? Com o negócio indo bem ou indo mal, a rua, o mercado, o fluxo de clientes continuam a mesma coisa, então não se altera, ok? Eu acho que essas questões são importantes para você poder negociar o seu contrato de aluguel com mais propriedade. Esse é o vídeo de hoje. Encaminhe para cá suas dúvidas e sugestões que nós teremos prazer em responder a todas elas. Até a próxima.